Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana vamos continuar o que começámos na semana passada e vamos acompanhando a progressão da campanha, das várias campanhas para as europeias. Um dos principais temas que aconteceu... Primeiro de tudo, tenho que dar as boas-vindas aos meus convidados. À minha direita tem Francisco Camacho, presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha esquerda, Duarte Marçal, do secretariado da FAUL. E à minha frente ao centro, Cristiano Gaspar, presidente da JSD Fundal. Boa noite a todos. Vamos começar contigo, Camacho. Eu acho que começamos quase sempre contigo, mas por isso peço desde já desculpa. Esta semana o Patriarcado de Lisboa apelou ao voto em partidos pró-vida. Pelo menos assim o noticia o Jornal de Notícias. O Patriarcado partilhou uma imagem no qual demonstra a posição de vários partidos, das quais se exalta o CDS, Basta e Nós Cidadãos. Isto foi um faux pas político, é uma coisa que faz sentido tendo em conta a personalidade do Patriarcado. O que é que tu achas em relação a este assunto? Olá a todos. Bem, Luís, eu se calhar começaria por... Há aqui várias visões que temos várias análises que temos de ter sobre o assunto. Em primeiro lugar, não me parece exatamente que isto seja um apelo ao voto por parte do Patriarcado. O que há sim é uma partilha que entretanto foi eliminada de um conteúdo que manifesta as posições de diferentes partidos que vão estar agora aqui e que são candidatos nesta ótica das europeias. Pelo que eu percebi, este foi um exercício que foi feito pela Federação Portuguesa pela Vida, que se intitula manifestamente como uma associação pró-vida, e é um exercício que acho que até é regular, em que se inquere os partidos sobre um conjunto de posições, temas naturalmente associados à matéria da vida, como o aborto, a eutanásia, entre outros tópicos, e acho que esse conteúdo por si expõe o posicionamento dos partidos. Portanto, não acho que pela simples partilha daquela imagem, a começar pela Federação Portuguesa pela Vida, que haja um apelo ao voto. Quer dizer, as pessoas podem depender mediante aquelas posições que são assumidas. Acho que não incomodaram propriamente ninguém. Não me parece que seja surpreendente, por exemplo, que o PS seja favorável ao aborto, seja favorável à eutanásia, tal como também não surpreende ninguém que o CDS-PP, nesse conjunto de matérias, tenha uma posição oposta à do PS. E enfim, depois no caso temos o caso do PSD, que nesta matéria também tem assim uma posição assim um bocadinho serpenteante, digamos assim, mas não acho que venha daí o mal ao mundo. Agora, a segunda análise que eu queria fazer era sobre o peso da partilha do Patriarcado. Eu não acho que seja propriamente saudável que o Patriarcado faça aquele tipo de partilhas. Não acho. Quer dizer, é natural que a Igreja Católica tenha uma posição interventiva a nível social, também a nível político, nas matérias onde é chamada a intervir, mas aquela imagem, naturalmente, que tem algum filtro partidário, não pela parte dos seus autores, mas dirige-se para esse discurso partidário. E, portanto, a mim não me chocava, por exemplo, que o Patriarcado fizesse uma promoção em que dissesse, afirmasse os valores da Igreja Católica e que apelasse, de algum modo, não aos partidos e aos seus logotipos, mas ao eleitorado católico para votar conforme a sua consciência católica. Isso não me choca. Como também não me choca em si a partilha da Federação Portuguesa pela Vida. Agora, o Patriarcado, eu acho que isto nem é grande, nem é um não assunto, alimentou aqui um bocadinho a campanha. Se calhar é revelador que esta campanha não está a ser muito interessante. Mas já agora, entrando por aí, só uma coisa rápida. Tu achas que estas temáticas em particular afetam a nível europeu? É uma boa pergunta, porque esse foi um argumento que foi muito falado. Mas isto não são temas europeus. Mas não é bem assim, porque eu recordo bem, já há alguns anos, por exemplo, houve uma proposta que foi sede do Parlamento Europeu em que se queria consagrar, por exemplo, o aborto como um direito fundamental da mulher. E portanto podemos dizer, não são temas da agenda corrente do cotidiano da União Europeia e do debate parlamentar europeu.
aceito. Agora, não me parece que também seja um tema esotérico dessa realidade. Duarte, queres-te pronunciar sobre este assunto? Bom, boa noite a todos. Camacho, Gaspar. É assim, a meu ver, a intervenção do patriarcado tem dois problemas essenciais. E por isso, evidentemente, passo a dizer na minha intervenção que censuro este tipo de partilha. Portanto, isto foi partilhado por esta associação da Federação Portuguesa pela Vida e tem dois problemas. Por um lado, a publicação é retirada sob a justificação que pode ter interpretações políticas. Ora, eu acho que isto é do mais elementar bom senso. É assim, em primeiro lugar, é óbvio que pode ter interpretações políticas e é óbvio que será um apelo ao voto. E porquê que é? Porque nós estamos a meio de uma campanha em que tu tens discriminado os partidos políticos e a dizer as opções legislativas. No fundo, estás a dizer à comunidade dos fiéis onde é que eles devem votar. Não que seja uma obrigação, mas é um apelo direto ao voto, ok? Portanto, dizer-me que não será um apelo ao voto discriminar as várias medidas políticas, pá, desculpa, não é verdade. É transparência. Não é transparência nenhuma. É claramente apelar ao voto numa determinada agenda conservadora. Em segundo lugar, que é da Igreja. Que achas que é incoerente com a da Igreja Católica? Não parece incoerente. Agora, aqui a questão são dois pontos, ok? Um é a justificação do patriarcado dizer que eu quero retirar isto porque isto pode ter interpretações políticas, ou seja, é por si só uma mentira porque tem o interesse de orientar os eleitores por uma coisa. Segundo lugar, é coerente, para mim é coerente com o interesse da Igreja Católica. Na minha opinião, da mesma forma que acho que o Estado não deve intervir na Igreja, acho que a Igreja não deve intervir no Estado para termos uma sociedade laica e saudável. Depois, em segundo lugar, qual é que é o segundo problema fundamental? É que este post partilhado é altamente demagógico e é demagógico em duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque não é competência da União Europeia tratar disto e se no caso do aborto me diz isso, a maior parte das outras matérias não são de competência da UE, não estão previstas nos tratados, portanto, a não ser que o patriarcado de Lisboa saiba mais do que eu, que é um novo tratado da União Europeia que esteja a ser negociado e eles saibam, a maior parte das coisas que eles estão a propor não fazem parte da matéria da União Europeia. Portanto, estás a dizer às pessoas para votar numa coisa em que nenhuma daqueles partidos que estão ali tem capacidade legislativa ou competência legislativa para tratar. Portanto, isso é um exercício de engano do eleitorado e por isso é demagógico. Então eu vou dar alguns exemplos. A liberdade de educação não entra dentro da União Europeia. A prostituição não entra dentro da União Europeia. A ideologia de género não entra dentro da União Europeia. Isso é um exercício. É completamente assim. Olha, se quiseres, eu tenho pena não ter aqui o meu tratado da União Europeia, mas passava a mostrar-te para tu veres que não temos lá nenhuma competência possível. Mas o debate, desculpa lá uma coisa, o debate não é para isto. O debate é assim, estás a eleger pessoas para o Parlamento Europeu e elas estão limitadas pelas competências do Parlamento Europeu. Depois, em primeiro lugar, este caso, porque é que é demagógico? Por causa deste caso de incompetência. E em segundo lugar, isto para mim é que é o preocupante, porque no fundo vai colocar a questão entre pró-vida e contra a vida. Mas depois, o conteúdo de medidas que lá estão não tem nada a ver com a vida. Então vamos então analisar cada uma destas coisas. Não? Claro que não. A liberdade de educação não é uma questão de vida e de morte. A prostituição não é uma questão de vida e de morte. As barrigas de aluguer não são uma questão de vida e de morte. O que não nós estamos estão a fazer? relacionadas com a vida. Que mais? É assim, eu tive a educação de não te interromper. Se puder, não estás-me sempre a interromper, era bastante agradável. Vou te interromper só para dizer uma coisa, que é, eu não sei se isto se dedica só a uma questão de pró-vida, mas também tem outras questões como a identidade de género e daí se liga à liberdade de educação. É precisamente a minha crítica aí, que é assim, eles no fundo vão buscar um pacote de ideias que são conservadoras da Igreja Católica e que têm as suas posições legítimas e no fundo vão agrupar estas ideias todas que como as que eu nomeei não têm nenhuma correlação direta com a vida, podem ter com a dignidade humana. Agora com a questão da vida não é essa a questão. Agrupam essas ideias todas e dizem, quem defende a vida são estes partidos, quem está contra estas ideias está contra a vida. Isto é um exercício de enganar o eleitorado, é um exercício de enganar a comunidade de fiéis. Porquê? Porque vai dizer que quem defende quem vai contra ideias de liberdade de educação, não há nenhum partido que vá contra ideias de liberdade de educação, né, ou a ideia de ideologia de género, é contra a vida. Isto é um exercício de manipulação do eleitorado e acho que vai deixar para sempre uma marca negra daquilo que é o patriarcado. E queria só acabar por terminar e dizer que, e a prova que o patriarcado viu onde é que se meteu foi ter recuado na sua partilha numa cobardia mascarada de no fundo querer-se abster da questão política. Portanto, isto foi erro atrás de erro. Cristiano, vamos passar para ti. Antes disso, vou pedir a todos que desliguem os telemóveis. Vou dar só esse aviso e peço aos nossos ouvintes imensa desculpa por isso. Cristiano, queres pronunciar sobre este tema? Queres seguir em frente? Sim, eu tinha o meu desligado. Quanto ao tema do patriarcado, parece-me
parece-me que pronto, a partilha não foi propriamente saudável, acho que todos podemos concordar com isso, acho que poderia ter sido foi uma tirada com a qual podíamos ter passado sem. Há aqui 3 ou 4 considerações que importa fazer. A primeira é que é tão grave o problema e parece-me ter de alguma forma ficado exposto e notório agora do CDS ter algum tipo de influência naquilo que é a Igreja Católica. Isso não nos concerne a nós enquanto cidadãos. Agora passa a ser nossa preocupação quando o inverso começa a ocorrer, e é aquilo que nos desperta preocupação. Será que, da mesma forma que o CDS tem influência na Igreja Católica, será que a Igreja Católica tem influência no CDS? Bem, e tem influência na forma... Achas que o CDS é o principal beneficiário disto? Eu acho que o CDS é o uma maior... posição, por exemplo, o Nós Cidadãos, que é um partido que é completamente ignorado, e se calhar até com esta menção pode ganhar alguma coisa. Eu acho que todos os partidos que ali estão abarcados têm algo a ganhar com aquele tipo de partilha, aquele tipo de publicação, porque claro que é um apelo ao voto, estamos em plena campanha eleitoral, é feita uma distorção de factos como aquela que foi feita. Depois o mais grave, como bem ensinou o Duarte, é não sermos capazes, ou a própria Igreja também não ter sido capaz de levar avante a sua posição e a sua opinião. E ter dito, não, nós continuamos a manter a nossa partilha porque somos uma entidade a qual não devemos nada àquilo que é o eleitorado, não temos responsabilidades sobre aquilo que podemos ou não podemos publicar, a não ser responsabilidades relativas a obrigações de fé, portanto acreditamos que vamos manter a nossa posição. Mas não, o Patriarcado retirou e eliminou imediatamente a publicação, recua ao Patriarcado com esta publicação, recua a Assunção Cristas no caso dos professores, acabamos por ter uma série e a Igreja e o CDS é que trocou os assuntos. De certo tipo de ações que depois têm de ser condenadas. E de facto o ponto principal que eu queria frisar é que devemos ter atenção com aquilo que é o princípio ou a nossa vida e a nossa fé católica, e como fazemos transmitir de alguma forma ou conseguimos conciliar essa nossa ação enquanto entes de fé com a nossa ação enquanto políticos. E acho que o CDS precisa ter redobrado cuidado ao fazê-lo, porque está visto que há uma grande promiscuidade, que há uma junção de interesses, e estão todos a trabalhar para o mesmo lado. E os portugueses podem ficar em dúvida quando chegar à altura, será que o CDS e os seus líderes se vão deixar levar por reflexões e conclusões racionais, ou se vão tomar reflexões e decisões baseadas no seu pendor moral. Vamos passar para o próximo ponto. Cristiano, vou continuar contigo. Alguém quer... Luís, só dizer-te isto. Se quiseres falar, esta tentativa de nexo, de ligação do Cristiano é completamente absurda, quer dizer. Então também vamos dizer que o Nós Cidadãos, que é um partido com muita representatividade, muita força, muito historial, também tem aqui uma relação promíscua com a Igreja Católica, o Chega /Basta também, e em sentido contrário. Eu creio que sim. O Partido Socialista está completamente arredado da realidade católica. Quando temos muitos cristãos que no Partido Socialista. Exatamente. E o PSD, se calhar, tem muitos agnósticos, e por isso é que a posição mas acreditamos no Estado laico. Acreditamos no Estado laico, não deve haver interferência nem influência. Não, pusemos isso em questão. Tu estás a defender o patriarcado, pões isso em questão. Pois sim, senhor. Eu disse em primeiro lugar que achava que era uma posição imprudente. Não percebem o que é o patriarcado e o que é o Estado. Um de cada vez. Mas não se deve manifestar em políticas partidárias. No que são matérias que lhe tenham intervenção social e que digam respeito aos seus valores, é natural que tenham um posicionamento social. O CDS agradece política, mas é um posicionamento político. Político ou partidário. Não faz sentido, condenas. Exatamente, eu comecei a minha intervenção por isso. Depois comecei a densificar a partilha da Fundação Portuguesa pela Vida, que tanto quanto sei, nem formalmente tem ligação à Igreja Católica, a ter naturalmente. Surge essa questão, isto é uma posição política da Fundação Portuguesa para a Vida, ou é uma posição política da Igreja Católica? Não, os autores são a Fundação Portuguesa. Não, é correto, mas a Igreja partilhou. A Igreja então eu disse que era daquelas ideias. Correto. Não, a partilha do post com os símbolos. Eu acho a posição de cada um de nós já está bastante clara sobre este tema. Eu acho que nós temos que seguir à frente. Está tão clarificada que nem a Assunção conseguia pedir mais clarificação. Todos contestamos. Vamos continuar contigo. Consultor do PSD demite-se após investigação de perfis falsos. Esta notícia em particular vem por parte do Diário de Notícias, mas acho assim, a investigação inicial também veio por parte do Diário de Notícias. Rodrigo Gonçalves, ex-presidente da Conselhia do PSD de Lisboa,
é acusado de criar uma série de perfis falsos com os quais criticou vários candidatos, inclusive o candidato do PS às europeias, Pedro Marques. Queres pronunciar sobre este assunto? Sim, em primeiro lugar dizendo que um senhor que se dedica o seu tempo a criticar o Partido Socialista e o Pedro Marques não merece perseguição política, mas merece um verdadeiro prémio. Então, mais sério, esta história, isto tudo falando alegadamente, não é? Porque não há nada provado, e até o próprio Rodrigo Gonçalves nega aquilo que possa ter sido o seu envolvimento nesta rede de perfis no Facebook. Estamos a falar de 18 contas falsas em que mais ninguém interage com os perfis a não ser o próprio Rodrigo Gonçalves. Suspeito, não é? e algumas pessoas parte da sua equipa. E família. E família, claro, o que é também um toque socialista. Mas a verdade é que o Rodrigo Gonçalves já veio dizer que em nenhum momento sugeriu a alguém que criasse alguma conta numa rede social. É a maior negação que faz. Não diz que ele próprio não tenha criado algum tipo de conta numa rede social, mas não mandou ninguém criar. Agora, eu acho que em tom sério, é o verdadeiro cacique de partido típico que faz mal à democracia. E não é um episódio único. Estamos a falar agora de uma coisa que, para mim, no meu entendimento, não tem qualquer mal. Estamos em plena campanha política. É uma nova ferramenta de marketing político que surgiu, o Facebook, com as novas tecnologias, com os novos meios. Não considerarias isto uma espécie de fake news, e não te incomoda ver isto partir diretamente de um consultor do Rio? Não, eu não sei até que ponto é que terá havido uma manipulação de verdades ou a apresentação de mentiras. Eu lembro-me de haver cartazes como, por exemplo, uma fotografia de António Costa e dizer: "Vota em mim, fui o número 2 de Sócrates". Não é mentira nenhuma. E as pessoas simplesmente são levadas com esta ideia de que é uma campanha de desinformação porque há algum tipo de conteúdo um bocadinho mais contundente naquilo que é a crítica a adversários e à oposição política. Agora, a verdade é que este senhor, em primeiro lugar, não devia estar já a colaborar com o partido. Não consigo perceber porque é que o Rui Rio o convidou para integrar a sua equipa. O PS já veio dizer que integra a parte da sua equipa de comunicação. A mim faz-me alguma confusão. Sabemos que é um senhor que notoriamente, e já foram lançadas múltiplas e inúmeras reportagens, embora nada provado em tribunal ainda, que tem pautado a sua intervenção por aquilo que são escândalos políticos e casos políticos, imensa corrupção, imensa prevaricação, votos no bolso. É um opositor do Santana Lopes, já agora? É uma coisa que eu por acaso não sei. Não sei se é opositor, não faço ideia, por acaso não sei. Sei que está com o Rui Rio, sei que apoia o Rui Rio, não sei se é opositor de Santana Lopes, certamente terá sido nestas últimas diretas. Algum dos restantes queres pronunciar, Duarte? É o seguinte, esta situação, a meu ver, acho que é uma situação bastante lamentável. Nós sabemos quem são estes Gonçalves, que estiveram envolvidos em inúmeros escândalos cá em Lisboa, que foram vistos como os caciques cá de Lisboa com 500 a 600 votos no bolso. Sabemos também que durante o tempo de Passos Coelho foram afastados e foram corridos das listas de Lisboa, e até ao ponto de Daniel Gonçalves não conseguir candidatar-se às Avenidas Novas. E também sabemos que houve inúmeras irregularidades e até agora nenhuma condenação em tribunal, o que nos permite dizer até agora que, pelo menos, crimes, se os processos ainda decorrer, até agora não são criminosos nada. O que é que aconteceu aqui? O que nós temos aqui portanto, o que aconteceu aqui foi, isto não é do foro penal, portanto não vigora aqui a presunção de inocência, e portanto o que aconteceu foi um trabalho jornalístico. O que aconteceu foi um trabalho jornalístico em que, através de olhar para os perfis, vimos que as únicas pessoas que interviam neles eram estes Gonçalves, o que nos deixa fortes indícios que tenha de facto sido criado os perfis falsos, e aliás um trabalho, diria, até mais mal feito, não é? Porque não conseguiram envolver. Diz? E demitiu-se, não é? E demitiu-se. Mas eu já vou falar disso. Portanto, ele cria os perfis falsos, deixa ali grandes indícios que é ele, e a meu ver é um trabalho incompetente porque podia ter chamado mais militantes. Já agora, Duarte, eu faço a mesma questão que fiz ao Cristiano, como na semana passada nós falámos do programa do PS do combate às fake news. Tu consideras que isto são fake news e preocupa-te vir de alguém tão próximo da liderança do PSD? Já lá vou. Okay. Já lá vou. Eu gostava ainda de tecer alguns comentários sobre esta questão. O PCP tem uma frase que diz: assim se vê a força do PCP.
Isto parece-me que é caso usar a frase um bocadinho ao contrário, acho que é assim se vê a fraqueza do PSD. E porquê? Porque no fundo nós mostramos que é um partido que está completamente desmobilizado, com medo e sem projeto político. Porquê? Porque tinha um discurso de contas certas que perdeu agora com a questão dos professores e que recorre à técnica mais baixa para conseguir votos. E é aqui que eu quero entrar na tua pergunta e para responder diretamente ao Cristiano. É assim, isto a meu ver não são instrumentos digitais de utilização em democracia, são instrumentos digitais de deturpação da própria democracia. E tenho até alguma dificuldade em entender como é que o Cristiano consegue defender isto, ou não, ele não vê o problema, ou então, de facto, faz a apologia desta deturpação da democracia. Porquê? Porque o que nós temos aqui é a criação artificial de uma ideia, que existem pessoas que não existem, a dizer mal do PS. O que é que nós temos aqui? Porque é que isto mostra fortemente a desmobilização e a fraqueza do PSD? Porque eles, de facto, não tinham militantes que o fizessem de forma autónoma e tiveram que contratar uma pessoa que já se veio demitir para o fazer. E depois, para terminar, e isto acho que é a cereja no topo do bolo, é as justificações deste senhor, que ele diz, bem, eu vou-me demitir porque, e passo a citar, porque o nível, ou parafrasear, porque acho que não vai ser tão direto, porque o mediatismo e o ataque do mediatismo à minha vida pessoal é insuportável, portanto eu tenho que me proteger e à minha família. E a minha pergunta é, com que decência é que uma pessoa que vem fazer isto e ataca os outros falsamente nas redes sociais, vem dizer, bem, mas eu quero sair para me proteger dos ataques digitais, quando ele próprio é o proportor destes ataques digitais. Pá, numa palavra, acho que é uma falta de vergonha. Camacho, é uma falta de vergonha? Sim, é uma falta de vergonha. Eu vou ser mesmo breve nesta apreciação, porque acho que já partilho em grande parte destes comentários. Não partilho da visão do Cristiano quando diz que acha que isto é uma metodologia normal. Não, eu não dizia isso. É um instrumento. Só para dizer que é um instrumento. Eu acho que podia dar aqui uma nova instrumento imoral. Uma ilação quando o debate entre o Bloco Central terminar. Não querem ser crime. Eu acho que há aqui uma conclusão adicional que podemos retirar. É que Rui Rio, nesta curta liderança que tem tido no PSD, infelizmente já nos habituou a vários casos deste tipo. Que eu acho que sobretudo manifesta alguma imprudência, falta de sentido de escolha perante as pessoas que o rodeiam. E Rodrigo Gonçalves era um caso desses desde o início. Nós sabíamos desde o início, não foi em vão que Passos Coelho o afastou, e que era uma pessoa que nem era querida pela sua conselhia no partido. E portanto, o Rui Rio, aqui com uma ambição se calhar de eleitoralismo interno, escolheu esta pessoa, manteve-a como consultor de imagem, ao que parece. E enfim, mais tarde ou mais cedo saber-se-ia de algumas práticas pouco recomendáveis. Portanto, acho que é esta ilação que podemos retirar também da liderança do Rui Rio, pouco sapiente na hora de se fazer acompanhar. Passando então ao próximo tema. Duarte, vou passar para ti. A auditoria do PS reforça desvio de fundos no Parlamento Europeu. Afinal foram mais de 369 mil euros. Assim noticia o Observador no dia 16 de maio de 2019. Queres pronunciar e queres nos dar aqui um breve apanhado do que é que se está a passar? Bom, então é assim, eu vou fazer um breve apanhado do que se passou. É assim, a situação foi um funcionário do Partido Socialista, não tenho consciência se ele é militante ou não do Partido Socialista, sei que ele é um funcionário contratado, exerce funções desde 1999, que terá ou não terá, não é? Isto é, alegadamente, terá desviado mais de 360 mil euros a título de... Portanto, o Parlamento Europeu dá fundos para que membros do eleitorado consigam ir até aos representantes em Bruxelas. Este funcionário tinha a tarefa de, no fundo, marcar os voos, os hotéis, portanto, tinha estas funções logísticas, e o que a notícia basicamente dizia era que ele tinha adulterado os números, colocando números superiores aos números reais e depois ficando com o remanescente. Sobre isto, para mim, há duas ou três questões a serem ditas. Em primeiro lugar, isto é uma questão criminal, as minhas posições são sempre as mesmas. Em matérias criminais, devemos manter pelo princípio da presunção da inocência. Portanto, este senhor, a meu ver, será inocente até que um tribunal o julgue culpado, e acho que é a solução que todos devemos ter para respeitar o Estado de Direito Democrático. Depois,
Isto aconteceu principalmente por duas razões. Tanto por falta de fiscalização da delegação socialista, que devia ter evidente confiança, como todos os partidos têm, nos seus funcionários, e falta de fiscalização do Parlamento Europeu sobre os fundos feitos. Ora, da parte da delegação socialista, que é chefiada por Carlos Zorrinho, nós tivemos duas ações em resposta a esta situação. Em primeiro lugar, o funcionário em causa foi suspenso até ao término do processo, da investigação do processo que é feito pelo DIAP, que é o Departamento de Investigação e Ação Penal. Portanto, ele foi suspenso. Portanto, para o Partido Socialista se salvaguardar e portanto não sermos, caso ele seja culpado, não manter a opção, caso ele seja declarado inocente, evidentemente não prejudicar um funcionário que tenha sido injustamente acusado. Por outro lado, abriu uma auditoria a todos os funcionários para se prevenir de futuros casos, numa forma até de agir preventivamente e ter um maior rigor e mais fiscalização sobre os gastos para isto não acontecer. Depois, é assim, para mim há aqui das duas uma, que é, se de facto este funcionário disserem que ele foi culpado de desvios de fundos europeus, que é um crime gravíssimo, a meu ver, porque não é só o dinheiro dos portugueses, é o dinheiro de todos os europeus. Acho que deve ser condenado duramente, aquilo que a justiça achar, e mando todas as minhas censuras. Caso não seja declarado culpado, tenho pena que tenha sofrido por isto. Em último caso, acho que também não será correto neste caso culpar todo o PS enquanto todo, uma vez que ele era um funcionário, não era um deputado eleito pelo Partido Socialista. E que os fundos não reverteram para o Partido Socialista. E que os fundos não reverteram para o Partido Socialista. Reverteram sim. Não reverteram, não. Ainda bem que disseste isso, porque isso é puramente e verdade. Ele ficou, o que a notícia diz é que ele ficou com os fundos para ele. Portanto, e já agora, e quero deixar só isto ressalvo, é assim, nós não sabemos se ele de facto o fez ou não. Portanto, qualquer debate que aconteça daqui para a frente é na hipótese de poderá ou não poderá ter acontecido. Não há aqui um debate de certezas, porque a meu ver até a justiça, um órgão que nós todos em sociedade concordamos que é apto para julgar esta questão, decidir que ele é culpado. Eu não estou em melhor posição do que a justiça para dizer que é culpado, e espero que nenhum dos meus colegas esteja em melhor posição que a justiça. Cristiano, estás em melhor posição que a justiça? Não, mas estou em melhor posição que o PS. O Duarte, não sei se esqueceu propositadamente aí de 50% da história, que é se calhar a parte da história mais importante, porque isto que nós estamos aqui agora a discutir é gravíssimo. E é gravíssimo, e vou explicar brevemente porquê. O Duarte acha que isto tem tudo a ver apenas com um eventual crime que foi cometido pelo senhor funcionário, de nome José Alberto, se não estou em erro. E a verdade é que o Sr. José Alberto trabalhava como assessor da representação portuguesa, da delegação portuguesa no Parlamento Europeu. Era um funcionário? Era um funcionário, era alguém um cargo de confiança pessoal e política, não é? Como na altura as nomeações. Agora a verdade é a seguinte: aquilo que aconteceu foi uma reportagem do Observador há uns meses atrás, no final de 2018, e que expôs pela primeira vez este esquema. Aquilo que fez Carlos Zorrinho, que é um eurodeputado do Partido Socialista e que continua agora também a ser candidato a eurodeputado. Os melhores eurodeputados temos em Portugal. Sem dúvida, já vamos ver se os melhores ou não. E a verdade é que Carlos Zorrinho pediu uma auditoria, seguindo-se esta reportagem do Observador. O problema é que a reportagem do Observador indicava que haveria alguns problemas desde o início da década de 2000, mas Carlos Zorrinho decidiu só pedir a auditoria entre 2014 e 2015. Há várias coisas que a auditoria apontou. Em primeiro lugar, uma total desorganização na delegação portuguesa do Partido Socialista. Não mantinham as contas em dia. Andavam a celebrar e a trabalhar com agências de viagens que não emitiam sequer faturas pelos seus serviços. Estamos a falar de quase 1.000 milhões de euros que as autoridades belgas, neste caso que o DIAP já enviou o processo, estão a trabalhar num eventual crime de fraude fiscal a acontecer também aqui pelo meio. E o pior disto tudo que esta auditoria veio mostrar, e isto é o ponto em que eu queria frisar a minha argumentação, foi um pedido feito pela Direção Nacional do Partido Socialista a pedir dinheiro aos eurodeputados para financiar campanhas eleitorais e despesas correntes do Partido Socialista. Ora, isto foi precisamente aquilo que Le Pen foi acusada em 2017 na França de desvio de fundos públicos, porque pegava nos ordenados dirigidos a funcionários do Parlamento Europeu e os aplicava a funcionários a trabalhar na sua sede em Paris. Foi precisamente aquilo que se acredita que foi feito pelo Partido Socialista, que andava
estava a contratar e a usar o ordenado e o dinheiro dos fundos da União Europeia para manter um funcionário na sede aqui no Largo do Rato. E o pior, não, está mais do que provado. O e-mail está mais do que provado. Um e-mail a pedir financiamento e a pedir fundos europeus para a aplicação na sede. Vou já terminar. Não termines. Eu vou-te pedir é que esclareças isso um bocadinho melhor. Então, como é que um funcionário que está na delegação portuguesa está... para quem não percebe deste processo, como é que isto... Não, de todo. O que se passou foi... Nós temos uma lei, um regulamento da União Europeia que proíbe o financiamento através de fundos europeus para partidos nacionais. Isto é a lei, isto é o que a lei não permite. Aquilo que aconteceu foi, há uns anos, quando o Partido Socialista, de fruto da sua má gestão, estava com 10 milhões de euros de dívida, aconteceu foi a Direção Nacional do Partido Socialista, já com António Costa, seu líder, enviou um e-mail aos eurodeputados a pedir para contribuírem com uma ajuda para financiamento ao Partido Socialista, não dos rendimentos dos eurodeputados, mas com verbas que estavam destinadas da União Europeia para ajudar a financiar campanhas eleitorais e despesas correntes do partido, como sondagens e ordenados dos funcionários. Inclusive... Os fundos eram destinados a isso? Exatamente. Os fundos eram destinados a isso, qual é o problema? Não, o problema é que eram fundos destinados a isso para manter funcionários no Parlamento Europeu. E o Partido Socialista andava a pedir o financiamento e esse dinheiro para manter a sua gestão na sede nacional em Lisboa, bem como para financiar campanhas eleitorais e pedir sondagens. E o pior disto, e para terminar, é que foi com o conhecimento de António Costa que seguiu com este e-mail, dizendo no próprio e-mail que teve como pressuposto, este presente e-mail, uma reunião de António Costa teve previamente com os eurodeputados, onde ficou definido a fase inicial deste processo. Portanto, podemos ter a certeza de que é importante investigar e analisar melhor esta matéria, porque é importante clarificar até que ponto é que António Costa, o Carlos Rinho, e pior, porque nos esqueci, podem estar envolvidos eventualmente em alguma usurpação de fundos públicos, mas o pior é que o próprio chefe de delegação, um mero funcionário, como o Duarte diz, e o qual devemos ter este princípio... Não é chefe de delegação, é funcionário que trabalha diretamente para a delegação e, portanto, para o chefe de delegação, que é Carlos Rinho. Veio dizer que a sua conduta foi reiterada durante o tempo e foi aceite sem objeção com o conhecimento da generalidade dos eurodeputados do Partido Socialista. Bom, eu antes só de seguir ainda quero só mesmo esclarecer esta questão. Ele tecnicamente... O cargo dele é, no fundo, ele é um funcionário da delegação do Partido Socialista no Parlamento Europeu. Pago pelo Parlamento Europeu ou pelo Partido Socialista? Eu penso pago pelo Parlamento Europeu por indicação do Partido Socialista. É normal assim, cada grupo parlamentar é dotado de dinheiro próprio e depois eles usam para contratar os assessores, e na prática o que ele fazia? Ele tratava da logística dos hotéis e etc. Ok, eu queria só fazer aqui uma intervenção em relação ao que o Cristiano disse, que é o seguinte: em primeiro lugar, nada disto é provado, ok? Portanto, o que ele está a apresentar são meras alegações. O e-mail é factos, o e-mail existe. Não, mas temos que saber todo o contexto sobre a questão para poder afirmá-lo com alguma certeza. E em segundo lugar, nós também sabemos que muitos destes factos saem por causa de uma auditoria feita pelo Partido Socialista no seu esforço de transparência, pelo que é completamente incoerente. Não, mas só pediu entre 2013 e 2014. Pelo que é completamente incoerente acusar o Partido Socialista de má gestão quando foi o próprio Partido Socialista a fazer uma reflexão interna e assegurar uma auditoria. Isso é mentira, foi o Observador. Não, não foi, quem fez a auditoria. O Partido Socialista fez a auditoria. Isso é mentira. Isso é mentira. O Partido Socialista fez a auditoria em 2013, mas... Eu posso ler aqui um excerto do artigo que acho que explica esta situação, que é: a auditoria encomendada pela delegação socialista foi anunciada por Carlos Rinho ao Observador logo após ter sido confrontado com as alegadas irregularidades protagonizzadas. Contudo, e após ter prometido que divulgaria publicamente o seu conteúdo, o relatório foi mantido em segredo por Rinho. Por outro lado, a missão dos auditores da imprensa mas foi feita uma auditoria, portanto, o Partido Socialista conseguiu ter consciência de qual eram os problemas e de conseguir resolvê-los a termos internos para salvaguardar o interesse público. Portanto, não há aqui qualquer crítica possível a quem faz a própria auditoria. Camacho, opiniões sobre este assunto? Foste o único que ainda não se pronunciou. Tenho aqui umas observações a fazer que, independentemente da investigação judicial, que acho que em particular até está a ser feita no Estado belga, porque os factos reportam diretamente, num primeiro momento pelo menos, à jurisdição belga, mas que são preocupantes na gestão também que se faz no Parlamento Europeu e no caso em concreto da delegação do PS, que é, ao que parece, esta pessoa tinha uma autonomia tal
que até se dava ao luxo, porque enfim, há aqui um conjunto de despesas que são autorizadas por eurodeputados, de copiar e colar assinaturas que viabilizavam este aval de despesa. Terá falsificado os eurodeputados. Ele diz que deixa-me só dizer-te isto. No caso em concreto de alguns documentos que vieram à baila, havia documentos que aparentemente estavam assinados por Ana Gomes, que já veio dizer que não tinha esse conhecimento daquele documento. Mas o que eu quero denunciar aqui não é a questão de haver conhecimento ou não, isso eu espero que se venha a saber com o tempo. O que eu quero denunciar é esta facilidade e esta ausência total de fiscalização nas hierarquias das estruturas dos partidos. Que o funcionário dá ali um jeitinho a autorizar a despesa. Quer dizer, eu pergunto, os eurodeputados sabem perfeitamente que assiste-lhes um direito de ter eleitores, grupos económicos que possam ir ao Parlamento Europeu nessas visitas institucionais. E não se questionam no final do dia se assinaram ou não assinaram as despesas daqueles grupos que se fazem acompanhar. Eu acho que isto há outras críticas a fazer, não quero perder muito tempo aqui, porque o Cristiano já apontou algumas delas, o Duarte também, mas eu acho que isto é uma falta de seriedade também da parte de quem que se faz acompanhar. Porque atenção, eu acho estas viagens positivas, não entro naquela narrativa de dizer isto do Parlamento é só para os amigos que vão lá visitar. Acho que há grupos de áreas da economia portuguesa que têm interesse, escolas, instituições que dá este valor. Mas depois há uma falta de critério que eu não compreendo. Mas deixa-me só perguntar-te uma coisa, que é este caso em particular, pelo que eu consigo perceber, o que ele fazia era adulterava a quilometragem das deslocações. Não era só isso, ele alterava os valores, pelo que eu percebi, alterava os valores e colocava-os acima. Estás a ver? Por exemplo, imagina, um hotel custaria, ou viagem custaria 500 euros, ele colocaria 1.100. Como é que um deputado consegue fiscalizar esse género de gastos? Pois é que estás a pedir o impossível. Não é manter moedas. Não há nada de impossível. Eu não me lembro, não digo que os eurodeputados tenham de fazer isso diariamente, mas a partir do momento que há recibos, que há faturas, acho que é por dentro da parte de um político fazer essa fiscalização. Certo. E trabalhavam sem faturas. Não, é assim, o que o Camacho e o Cristiano nos vêm dizer é de falta do mais elementar bom senso, que vocês estão a pedir eurodeputados com funções legislativas e funções de comissão que vejam as faturas e vejam se as faturas estão bem. Mas vocês, desculpa, eu estou escandalizado. Eu estou escandalizado com o que vocês estão a dizer. Como é que os eurodeputados, neste caso um eurodeputado, que é o Carlos Zorrinha, que tem outras funções, além da delegação e além de deputado do Parlamento Europeu, que tivesse a olhar para as faturas para ver se estavam em conformidade? Não, ninguém pede isso. Mas aqui isto era reiterado. Desculpem lá, não faz eu vou dizer uma coisa. Documentos que saem com a minha assinatura, eu procuro ter a certeza de que a questão é que os documentos não saíram com a assinatura. Mas saíram, há documentos assinados. Não sabemos. Não sabemos se foi ou não feito. Não sabemos. Temos que assumir. Vamos passar para o próximo tema. Vamos sair da política portuguesa, vamos passar para a política internacional. O Duarte estava aqui a fazer sinais. Antes de chegarmos ao teu tema, o Duarte há outro temazinho que eu quero falar primeiro. Farage lidera a intenção de voto no seu partido Brexit no Reino Unido. Um partido que ainda não tem sequer um programa. Não, tem sim. Sim, fazer cumprir a vontade democrática dos cidadãos do Reino Unido. Ok, um programa mais complexo que esse. Cristiano, já agora pronuncia-te sobre o assunto, o que é que tens? Não, é precisamente isso. Aquilo que Farage vem dizer e apresenta, e foi a razão da criação do seu partido, é que nós temos de evitar todo este discurso de histeria e do pânico de que, ai meu Deus, votámos, as pessoas não sabiam no que é que estavam a votar, não sabiam no que é que se estavam a meter, como é que vamos agora sair desta alhada enorme, quando temos o artigo 50 que é muito claro naquilo que dizem, que há um período de 2 anos para negociações, e se não houver negociações, então temos a hard exit, não é? Que é o worst case scenario, como dizem no Reino Unido, e aquilo que Farage vem dizer é evitar a todo custo esta tentativa de mostrar que a vontade dos habitantes do Reino Unido e dos cidadãos do Reino Unido é outra que não aquela que era anteriormente. Acho uma infantilidade estarmos a refugiar a nossa argumentação naquilo que são campanhas que eventualmente tiveram fake news à mistura, e nós já vimos que isso é algo que domina
tudo o que é uma campanha eleitoral, e não é esse, ou certamente não foi esse o fator fundamental que fez as pessoas do Reino Unido irem às urnas nesse dia. Aquilo que aconteceu foi as pessoas começaram a consciencializar-se daquilo que é o risco que o Reino Unido corre ao estar dentro da União Europeia, que é muito maior do que o risco que corre ao não saber ainda se está ou não está dentro da União Europeia. E aquilo que Farage tem defendido, aquilo que o Brexit tem defendido, aquilo que o povo do Reino Unido continua maioritariamente a defender, é simplesmente... Então, como é que comentas a situação das autárquicas inglesas, no qual o Partido Liberal-Democrata ganhou um número esmagador de assentos, sendo que a sua campanha é anti-Brexit? Só 3 segundos para te pronunciar sobre isto. Claro, não, porque as situações são completamente distintas e o eleitorado tem de perceber e olhar qual é que vai ser o impacto da sua votação em termos nacionais ou em termos europeus. E neste caso, com a candidatura de Farage às eleições europeias, fica mais do que óbvio, porque lá está, quando tu dizes que não tem ainda sequer um programa político definido, tem uma ideia política muito forte, que é a ideia de nós queremos fazer respeitar aquilo que é a vontade popular, e quem não o está a fazer não tem qualquer respeito por ela, como é evidente, e anda aqui a tentar dar contornos sobre a falta eventual de legitimidade democrática daquilo que foi um referendo, porque qualquer dia arrisca. Nós já sabemos que há certo tipo de políticos e certo tipo de cidadãos que acreditam que o resultado das votações não importa para muito. Foi assim nas eleições legislativas em Portugal, parece agora ser assim com certos advogados de que as pessoas foram enganadas no referendo no Reino Unido. Portanto, isto, a democracia é muito boa, mas temos de votar e tentar votar e voltar a votar até sair o resultado que queremos. Aí sim. Duarte. É assim, eu quero começar a minha intervenção por dizer, é assim, Cristiano, ele de facto ele quer respeitar a vontade popular, mas ele quer respeitar a vontade popular porque ele ativamente a manipulou, e manipulou, nós sabemos que o manipulou de diferentes maneiras. Ele mentiu claramente ao povo na sua campanha, fez uma campanha de medo, disse às pessoas que iam poupar dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, e no fim da campanha temos o outdoor e temos as declarações de Farage a dizer que afinal não disse nada disso. Existe um outdoor do UKIP num autocarro a dizer que a saída para a União Europeia iria poupar X milhões no Serviço Nacional de Saúde, e depois também temos, e podemos encontrá-las no YouTube, as declarações do Farage a dizer que afinal isso não disse nada disso, e nós vemos uma pessoa a mentir descaradamente num post do UKIP e depois dizer que não fez nada disso. Posso só questionar sobre esse tema? Só uma questão rápida, que é, tendo em conta o quão difícil o processo do Brexit tem sido, e passado já há tanto tempo, o Farage está com 34% da intenção dos votos. A mentira ainda se mantém ou são motivos... assim, isto não é para te acusar. Não, é o seguinte, o que eu disse é pura das verdades. Ele manipulou o povo britânico. O povo britânico foi tão manipulado que, como eu já vos disse no último episódio do JJ, a primeira pergunta que saiu no dia do referendo foi os britânicos a perguntarem What is the EU? Portanto, isso mostra uma brutal desvalorização disso. Em segundo, é a responsabilidade deles, é evidente que é a responsabilidade deles. Depois, eu quero também dizer isso, que é o seguinte: as razões que Farage apresenta para sair da União Europeia, no fundo, é a melhoria das condições de vida destas pessoas. E eu não consigo atribuir isso minimamente à União Europeia. Eu consigo isso atribuir aos últimos 10 anos de governação conservadora que descapitalizaram brutalmente o Estado Social da Grã-Bretanha, e também acho que é uma coisa particularmente relevante. Do Labour, desculpa lá, desde o Blair, não, mas a vontade de sair da União Europeia surgiu apenas nos conservadores, portanto não venham cá a falar no Labour. Agora, em segundo lugar, deixa-me terminar, por favor. O Corbyn tem uma posição muito europeísta, realmente. O Corbyn, por acaso, acho que ainda não se conseguiu resolver bem, mas só para terminar, podemos conseguir falar do Corbyn, mas o que eu quero aqui dizer é, e depois até podemos ver onde é que este referendo aconteceu, não é? Que são as zonas fora dos centros urbanos que sofreram mais brutalmente com uma política de descapitalização do Estado por parte dos conservadores, que deixou imensas pessoas em más condições, e depois vem este Nigel Farage, que é o quê? Que é um oportunista, que é a pessoa que mais ganhou dinheiro no Reino Unido com o Brexit, que apostou imenso dinheiro. Foi das pessoas, vai ver quantas ganhou imenso dinheiro, tens imensas reportagens. Cristiano, informa-te. Eu peço-te informes. E deixa-me só terminar, que é, ele ganhou milhões com o Brexit, apostou imensas empresas com a saída, e como sabem, também dá para apostar claramente no Reino Unido, há mercados de apostas para o Brexit, ganhou milhões, foi das pessoas que mais ganhou, e as pessoas do UKIP, aliás, há umas reportagens muito boas sobre isso, é que as pessoas todas do UKIP, foi que depois de terem ganho o referendo, ganharam milhões em fruto do referendo, e através de operações muito pouco transparentes. Vai ler, Cristiano, vai ler, está tudo milionário, ganharam mais milhões, ganharam vários milhões, isso foi tudo levado acima por jornais britânicos, isso foi tudo levado ao de cima. Tu podes negar agora, os factos estão lá, e até se recusaram a falar sobre isso porque claramente sabiam que não havia defesa possível. E em último lugar, além de ter ganho milhões, ter mentido brutalmente ao povo britânico, ser um oportunista, no final o que é que... e na esta que é, ele disse que saía da política para
depois voltar outra vez à política. Isto é um homem que isso é que vos ele vê para onde é que cai melhor o dinheiro. Isso é que vos incomoda. Ele vai ver para onde é que cai melhor o Isto dinheiro. está com 34%. E depois a cereja no topo do bolo, um homem que não fez mais nada senão mentir aos britânicos e ganhar dinheiro à conta deles, foi a pessoa que menos trabalhou de toda a Europa, menos trabalhou nas comissões e extorquiu imenso dinheiro às instituições europeias enquanto faz política. Sabes o que é extorquir? Porque tu foste eleito para um cargo e tu não o realizaste. Isso é extorsão. Vou passar ao Francisco Camacho. Francisco Camacho, para darmos a machadada final neste tema, o Conservative Party neste preciso momento aponta cerca de, parece-me ver, 12%, 11 ou 12%. O Labour está com 23%, o Brexit Party está com 31%. Concordas com parte das acusações que o Duarte fez e especificamente fala-me desta machadada que o Partido Conservador vai levar em princípio nestas próximas eleições? Sim, isso é tudo, é um cenário ainda por... Sabes que o CDS tem sempre... E isso é baseado numa sondagem, há várias sondagens, umas que até dão os resultados mais favoráveis. Luís, o que eu acho que é aqui importante perceber, já que falamos da figura do Nigel Farage, eu não estou muito preocupado já com o acontecimento do referendo. Ele decorreu, houve uma campanha eleitoral em torno disso, houve desinformação de parte a parte, houve promotores de fake news de lado a lado. Se me perguntares, enquanto português, se eu gostava de ter a permanência do Reino Unido na União Europeia, naturalmente que sim, até porque nós somos beneficiados por essas trocas comerciais e é um velho aliado. A aliança mais antiga do mundo está afirmada entre Portugal e Inglaterra, e portanto isso é um cenário que não me agrada. Agora vamos a factos, e o que é que me preocupa neste momento, e acho que Nigel Farage é um bocado protagonista dessa opção, de alguma maneira imprudente, que é o hard Brexit, e eu acho que esse é um cenário que não será bom nem para a União Europeia nem para o Reino Unido, e portanto é um protagonista desse movimento. Eu acho que a solução razoável perante o quadro que existe de momento é claramente uma solução em que haja um acordo entre as partes e em que evidente. Portanto, eu acho que Nigel Farage representa... Não tem a ver, mas é o que eu acho que toda a gente aceita que é um interesse comum tanto da União Europeia como do Reino Unido. Agora, o Nigel forma este partido. Eu acho que ele é uma figura assim bastante caricata. Mas e ele nisso, incomoda-te ver a subida de dois partidos, nomeadamente este Brexit Party e os Lib Dem, que nunca foram e a descida do Labour e Conservative. Achas que isso é uma coisa que vai acontecer? Eu acho no caso do Partido Conservador é sinónimo de uma má gestão do próprio processo do Brexit e da não obtenção de acordo até ao momento. É uma situação difícil que o Partido Conservador tem entre mãos, também com muitos ministros a pedirem demissões sucessivas, e Theresa May não tem conseguido gerir muito bem este processo, que é altamente complexo, e eu não gostava de estar no seu lugar. Agora, vejo isto com maus olhos, claro. Eu acho que o Partido Conservador é um partido que prima pela responsabilidade e é uma cara da identidade democrática do Reino Unido. Portanto, eu acho que isso pode ser uma má notícia. Agora, estas eleições europeias, mesmo no contexto britânico, estão muito desacreditadas, porque não há muita motivação. Quer dizer, eu percebo que quem seja mais para o Brexit queira dar aqui um cunho numa resposta como de Nigel Farage, que é uma resposta mais afirmativa, e portanto há uma mobilização maior se calhar desse tipo de eleitorado. Agora, não acho que isto seja representativo, por exemplo, da identidade britânica depois num quadro de eleições nacionais. Não me parece que isso... O debate está muito polarizado. O próprio Labour tem tido uma postura assim muito pouco previsível, porque por vezes Corbyn parece que é apologista de um segundo referendo, depois de um hard Brexit, soft Brexit. Tem uma opinião, a liderança tem outra. O Corbyn é uma figura assim meia mística, porque vai adotando várias identidades até sobre o modelo económico. Eu concordo muito. Acho que o Corbyn é uma pessoa muito coerente, mas acho que eu não acho. Defende o mesmo, defende antes do Blair. Vamos só passar então agora para o último tema, para acabarmos por hoje. O Observador. Quem irá substituir Juncker? Candidatos à presidência da Comissão Europeia em debate, como aconteceu. Então temos aqui os dois principais candidatos, Manfred Weber e Franz Timmermans. Espero bem que seja assim que se pronuncia os nomes deles. Duarte, consegues mudar? Há aqui outros, não é? A Ska Keller dos Verdes, a Margaret Vestager do ALDE, mas não tem tanta possibilidade de ganhar, infelizmente. Consegues mudar aqui um breve apanhado destas duas figuras? Vou-te fazer um breve aqui apanhado. Acho que antes temos que só deixar um bocadinho claro o que é que faz o que é que faz o Presidente da Comissão. Em primeiro lugar, o Presidente da Comissão tem como
como prerrogativas marcar a agenda à sede da Comissão. A Comissão tem um enorme papel político dentro da União, tem iniciativa legislativa para o Parlamento Europeu, faz parte do sistema legislativo portanto, o tripartido de votação de leis. Portanto, a Comissão tem um papel fundamental naquilo que é a União Europeia. É assim, acho que não vale muito a pena falar dos dois candidatos, porque no fundo a eleição será entre estes dois. Como nós sabemos, esta eleição será... perceber a indicação que temos 5 minutos, portanto. Muito rapidamente. Esta eleição será feita pelo próprio Parlamento Europeu. Basicamente, nós temos dois candidatos radicalmente diferentes. De um lado nós temos Weber Manfred, que é quem? É um senhor que é de um partido mais à direita que a Angela Merkel, que não tem uma verdadeira visão de projeto europeu. Vamos ser diferente. O teu candidato é o Franz Timmermans? O Franz Timmermans. Então, já lá vamos. Desenvolve o Franz Timmermans para deixar... Mas eu preciso deixar isto muito claro, ok? E será rápido. Por um lado, nós temos um homem que é mais à direita do que a Angela Merkel, que não tem qualquer tipo de projeto de união para a União Europeia. Porquê? Porque é a pessoa que foi defender publicamente ter sanções mais fortes a Portugal, o que mostra que ele é da linha daquelas pessoas na Alemanha que defendem não uma Alemanha solidária, mas uma Alemanha que ganha grandes vantagens da União Europeia. E Manfred Weber. E de Franz Timmermans. Franz Timmermans. Quem é esta pessoa? É do Partido Trabalhista holandês, é uma pessoa que defende um salário mínimo europeu, é uma pessoa que lança as bases. Sim senhor, é verdade, já foi desmentido num polígrafo. Já disse publicamente. Já foi desmentido num polígrafo. Não, é assim, eu quero só deixar isto aqui ao Cristiano. O que diz é simplesmente mentira. Eu tive com o Franz Timmermans em Viseu e ele disse-me isso na cara. É o SAP. O SAP falhou. Porque assim, eu ouvi o Franz Timmermans o Franz Timmermans à minha frente a dizer que defendia um salário mínimo europeu. Se não ouviste ou queres acreditar no SAP, eu sei aquilo que ouvi. Portanto, ele é um trabalhista, ele defende um salário mínimo europeu e defende as bases de um Estado Social mínimo europeu. O que é que para mim é importante aqui nesta análise crítica entre os dois? É que quando aqui o Cristiano e o Camacho nos vêm dizer que no fundo o PSD e o CDS vêm defender os interesses europeus, eles vêm-nos aqui mentir com todos os dentes. E porquê que é esta mentira? Porque nós sabemos que no fim das eleições vamos ter uma votação do comissário e o PSD e o CDS vão, como fazem parte do mesmo grupo político, vão votar no Weber Manfred. E qual é que é o problema disto? É que do lado do Franz Timmermans nós temos uma convergência de um projeto europeu solidário. Do lado deles nós temos uma pessoa que defendeu sempre medidas de austeridade. De um lado nós temos uma pessoa que defende um Estado Social europeu e um Estado Social que cria justiça europeia. Do outro lado nós temos um candidato que defende a supremacia da Alemanha sobre todos os Estados. Portanto, a questão aqui é ultra clara, que é, eu não percebo sequer como é que o PSD e o CDS não se sentem brutalmente desconfortáveis em defender e ir votar numa pessoa que defendeu mais austeridade a Portugal e uma mão pesada a Portugal. Estes partidos não defendem os portugueses. O único partido que vai apoiar um candidato que defende português é o Partido Socialista. Cristiano, 30 segundos. Dou-te 40. Tá. Bem, 30 segundos depois dessa dissertação, o Duarte tem um problema, deixa-se levar pelo espírito, pela animação da discussão e perde-se com aquilo que são os factos e aquilo que é a discussão dos factos. Eu acabei de dar os factos. Eu choco-me um bocado e acho que é até um bocado infantil, e é por isso que as pessoas não vão às urnas, sobretudo os jovens, quando nós vemos pessoas com as nossas responsabilidades, porque temos algumas responsabilidades enquanto dirigentes políticos e partidários, estarem a advogar ou a tornar estas eleições europeias e a apelar ao voto no Partido Socialista porque o candidato da Comissão Europeia apoiado pelo PPE pediu sanções à força bruta em Portugal. E há esta ideia de que o PSD de repente é o partido que quer mal aos portugueses e mal a Portugal, e o Partido Socialista é o partido que quer o melhor para o nosso país, então, o melhor para os portugueses. Qual é a justificação do apoio ao Weber? A justificação do apoio ao Weber é que é um apoio racional, é um apoio na linha da nossa família política. Naquilo que acreditamos, naquilo que são as nossas linhas que acreditamos. Eu não quero, porque já foi desmentido no polígrafo do Sapo que o senhor candidato. Eu ouvi-o a dizer. Não quer saber o que o polígrafo diz. Eu ouvi-o a dizer. Já terminei. Pá. Temos aqui um year saying que certamente é. Não, ouvi-o da boca dele. Ouvi-o da boca dele. Para mim não interessa o que o Sapo diz. Não vale a pena. Não vale a pena. Não, aquilo que eu quero dizer é que evidentemente que o apoio deve ser dado a esse senhor, é o senhor da nossa família política, é aquele com o qual mais nos identificamos com as suas ideias, e mesmo que defenda aquilo que o Duarte está aqui a defender como se fosse uma grande coisa, uma coisa muito romântica, aquilo que é o salário mínimo europeu, ou então um desincentivo ao emprego e ao trabalho, como nós na JDC Fundão, que já discutimos este tema, defendemos, acreditamos que o caminho da União Europeia deve ser este caminho da responsabilidade, evidentemente, e o ponto da austeridade, e só quero terminar, Duarte, deixa-me deixar falar. Eu só
quero terminar dizendo o seguinte: é que quando ouvimos o Partido Socialista dizer é o caminho da austeridade, não é o caminho do cumprimento com os nossos compromissos. Sanções é cumprimento, muito bem. Sanções a Portugal é cumprimento orçamental. Se os compromissos não se cumprem, deve haver sanções. Se cumprirem os compromissos, não há sanções. É uma questão de responsabilidade. Portugal, não é? Assim defendes Portugal, muito bem. Camacho, para acabarmos, sim, porque eu apoio do CDS. Para terminar, eu acho que três campos de análise muito breves. Quem pôde ver o Spitzenkandidat percebeu que o debate europeu não é só desinteressante na nível nacional, entre os próprios candidatos a comissários europeus, a presidentes da Comissão Europeia, há pouco rasga, há pouca intervenção, pouca genialidade neste debate. Ainda assim, acho que podemos retirar algumas ilações do que cada candidato propõe. Mas no caso do Partido Socialista ficou uma dúvida, porque esta semana que passou vimos numa convenção promovida pelo partido Emmanuel Macron, em que se juntavam vários partidos pertencentes à família europeia, ao ALDE. António Costa enviou um vídeo de grande congratulação em relação ao trabalho de Macron e à visão que ele tinha para a Europa. Portanto, o que fica aqui a dúvida é quem é que vai ser o candidato a presidente da Comissão Europeia por parte do PS. PS apoia ao Franz Sabemos Timmermans. que o Pedro Marques está muito preocupado em ser comissário europeu. Sabemos que agora é o Socialista fica a apoia. dúvida se vai apoiar Timmermans ou a candidata do ALDE, a Vestager. Portanto, já disse que ia apoiar o Timmermans. Isso é uma, mas só para acabar, uma convenção. O apoio do CDS porque o apoio do CDS ao candidato do PPE, ao Mark Webber. As visões são claras. Nós entendemos que o Weber defende uma competitividade económica e uma política de crescimento que serão saudáveis para a Europa, ao invés de outros candidatos que têm um percurso manifestamente falhado, sem resultados políticos. O Duarte vem aqui com este discurso um bocado de diabolização do percurso de Weber. Eu vou pedir que não entre em debate com o Duarte agora. Mas isto é muito importante. Isto é muito importante clarificar. O Duarte vem aqui com um raciocínio que é de um partido mais à direita que o partido Merkel, dando a entender um bocadinho que está a falar de outros partidos como a AfD. O Weber faz parte de um partido de teor regional na Alemanha, que é a União Social Cristã, que ideologicamente tem as mesmas visões que a CDU alemã. Portanto, tem uma visão concertada também de uma política ambiental que se compadece com um diálogo com os sindicatos. As sanções são mecanismos que estão previstos e a serem aplicadas, têm de ser aplicadas justamente. Mas ele queria mais sanções. Duarte, esse debate já foi tido. Eu estou a dar as minhas razões. Não dá para mais acabar. Portanto, há uma política do Weber que eu acho que é importante para a Europa, de grande aposta no crescimento económico, num crescimento económico sustentável e em que os privados, com uma visão liberal do mercado, possam dar uma resposta articulada. Muito obrigado, Francisco Camacho. Muito obrigado a todos. E com isto acaba o programa e vemo-nos para a semana. Muito obrigado.